Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos na nossa 31ª aula do nosso canal Química com Gigo. E essa semana nós vamos falar sobre número de oxidação, que é extremamente importante para a parte de balanceamento de reações por oxirredução, né? Ela vai ajudar bastante a gente. Pessoal, se você fica satisfeito, por favor, coloca aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando aí o famoso sininho, para que você seja notificado. E também não se esqueça de indicar um amigo ou um parente, que às vezes tem muita dificuldade, e o canal está aqui justamente para poder auxiliar, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o número de oxidação, que eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte nós vamos ver as regras gerais, e na segunda parte, nós vamos ver propriamente o balanceamento por oxirredução. Tá legal? Então, vamos lá. Muito bem. Para nós começarmos aqui o número de oxidação, o primeiro conceito que nós precisamos ver é a questão da definição, né? O que se define como número de oxidação? O número de oxidação, ele representa para nós uma diferença de eletronegatividade. Linha da eletronegatividade, está lembrado dela? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Cuidado que aqui nesses pontinhos estão os demais ametais e do lado direito você tem os demais metais. Isso será importante para nós nas regrinhas, tá bom? Então, a linha da eletronegatividade, ela nos auxilia a achar o número de oxidação de um composto. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar a fórmula estrutural dele, lembrando que aqui, ó, nós temos um parzinho de elétrons sendo compartilhado. E nós vamos usar a linha da eletronegatividade para determinar o NOx. Então, veja, ó, entre o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele ganha. Entre o oxigênio e o enxofre, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele ganha. Então, veja que nesse caso, o oxigênio ficou com NOx menos 2. E o hidrogênio que perdeu ficou com NOx mais 1. Tá vendo? E o enxofre, William, o enxofre é menos eletronegativo que os oxigênios. Então, ele perde, 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 perde. Vai dar um total de mais 6. Esse é o NOx do enxofre. Mas fazer desse jeito é muito complicado, William, porque daí a gente vai ter que ficar montando as fórmulas estruturais a todo momento. Bom, para compostos inorgânicos, realmente dessa maneira fica muito mais complicado. Mas para compostos orgânicos, tem que ser por fórmula estrutural. Por quê? Porque dentro da cadeia carbônica, cada carbono tem um NOx diferente. Veja, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então ele ganha, ganha. Carbono com oxigênio, ele é menos eletronegativo, então ele perde. Carbono não tem diferença de eletronegatividade. Veja que menos 2 com mais 1 dá menos 1. Agora, olha esse carbono do meio. Carbono com nitrogênio, ele perde. Carbono com hidrogênio, ele ganha. Mais 1 com menos 1 dá 0. Tá vendo? Então, dentro da cadeia carbônica, o NOx varia. Então, quando nós formos fazer balanceamento por oxirredução, eu preciso saber exatamente qual é o carbono que está sofrendo o fenômeno. Então, eu não posso trabalhar com fórmula molecular. Eu tenho que trabalhar com fórmula estrutural, né? Olha esse carbono aqui da ponta, ó. Ele perdeu, perdeu, perdeu. O NOx dele vale mais 3. E se eu usar a fórmula molecular, William, você vai achar o NOx médio. Mais 3 com menos 1 dá mais 2 dividido por 3 carbonos. O NOx médio dele é 2/3. Mas esse NOx não te ajuda a fazer o balanceamento. Tá bom? Então, para cadeias carbônicas, tem que achar o NOx usando fórmula estrutural. Mas para compostos inorgânicos, a gente vai trabalhar com regrinhas. Agora, veja, a maioria dos elementos, o NOx varia muito. Por exemplo, o enxofre, que está no grupo 16,
da tabela periódica, o NOx dele varia de -2 até +6. Como é que eu vou saber qual é o NOx dele? Você vai precisar achar em função dos outros. Então, para você poder determinar, nós alguns NOx teremos que saber de cor. Tudo bem? Então, vamos ver essas regrinhas. Ó. Primeira situação, do hidrogênio. O hidrogênio pode ter 2 NOx, +1 e -1. Quando que ele é -1? Quando ele ganha. Quando que ele ganha, William? Quando ele está com os metais, nos hidretos metálicos. Lembra que eu falei para você que depois do hidrogênio vinha os metais na linha da eletronegatividade? Então, é ele que ganha, tá? Por exemplo, hidreto de sódio, hidreto de magnésio, beleza? Agora, se ele for nos demais casos, ele passa a ter NOx, +1. Tudo bem? Outra situação, elementos que têm apenas um número de oxidação, pelo grupo, ó. Grupo 1, +1. Grupo 2, +2. Grupo 13, +3. Grupo 1 é o antigo grupo 1A. Eu vou colocar aqui junto, ó, a prata e o grupo NH4 é +1. Grupo 2, antigo grupo 2A, junto com o zinco, tem NOx +2. E o grupo 13, que é o antigo grupo 3A, NOx +3. Aqui, gente, é bom lembrar que no grupo 13, o primeiro elemento é o boro, e o boro tem NOx variado. Ele não vai ser um NOx fixo +3. Tá bom? Outros elementos que a gente precisa saber o NOx, são aqueles elementos que têm um NOx variado, que não adianta olhar na tabela periódica. Quando esses elementos estiverem inscritos do lado esquerdo da fórmula, eles passam a ter um NOx variado. Por exemplo, o cobre pode ser +1, +2, o ouro pode ser de +1 a +3, então quer dizer que pode ter aqui o +2, ferro, cobalto, níquel, eu vou destacar o +2, +3, estanho, manganês, chumbo e platina, eu vou destacar o 2 e o 4. Tá bom? Então, esses elementos nós temos que saber o NOx. Agora, a gente pode entrar com a regrinha. Qual que é a regra geral? A regra geral é que a soma das cargas é igual à carga do composto. O que quer dizer carga, William? Bom, eu costumo representar o NOx na parte de baixo da fórmula, tá bom? Então, eu até deixo aqui para o examinador quando vou fazer prova aberta. Então, o hidrogênio, ó, não está acompanhado de metal. Então, o hidrogênio tem NOx +1. Agora, vamos achar o total de carga dos hidrogênios. Como é que você faz isso? Quando sobe, multiplica pelo índice. +1 vezes 2, +2. Veja que o composto não tem carga. Então, tem que ter um número aqui, ó, somado com +2 dê 0. Então, o enxofre tem que ser -2. -2 dividido para todos os enxofres. Só tem 1. Então, -2 dividido por 1, -2. Olha lá o enxofre com outro NOx. A gente tinha achado lá atrás +6. Tá lembrado? Veja que aqui agora ele já está -2. Tudo bem? Vamos ver uma segunda situação agora quando tem carga. Ó, eu quero o NOx do nitrogênio. O hidrogênio não está acompanhado de metais. Então, o NOx dele vale +1. +1 vezes 4, +4. Agora, gente, a soma não tem que dar 0. A soma tem que dar +1. Qual é o número que somado com +4 dá +1? -3. -3 dividido por 1, -3. Aí, ó. Então, o NOx do nitrogênio vale -3. Tudo bem? Muito bem. Com essa regra, nós temos condições de achar praticamente quase todos os NOx dos elementos da tabela periódica. Só que nós temos um encrencado, para variar, né? Quem é o encrencado? O oxigênio. Porque o oxigênio pode ter 4 possibilidades de NOx. Então, você vai acompanhar meu raciocínio para você ver como é que você vai trabalhar com ele. Tá bom? Primeira situação, ele estar com um elemento mais eletronegativo do que ele, que é o caso do flúor. Então, nesse caso, ele perde. Então, o NOx dele passa a ser +2. Então, você vê aqui, por exemplo, o OF2. O fluoreto de oxigênio, você vê que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, ele sempre ganha. Como ele está no grupo 17, antigo grupo 7A, a carga dele vale, o NOx dele vale -1. Sobe e multiplica. Ó, -1 vezes 2, -2. Para dar 0, +2 dividido por 1, +2.
Olha lá, veja que eu não joguei para o oxigênio o NOx mais 2. Tudo bem? Agora acompanhe a ladainha. Toda vez que o oxigênio estiver acompanhado de um metal num composto binário, dois elementos. Um é o oxigênio, o outro é um elemento do grupo 1 ou do grupo 2, antigos grupos 1A e 2A, você tem que achar o NOx do oxigênio. Ele pode ser menos 2, menos 1 e menos meio. Vai depender com quem ele está, tá bom? Então vamos ver a primeira situação com menos 1. Vai ser o caso dos peróxidos, tá? Ele vai estar acompanhado de elementos do grupo 1 ou 2. Vamos pegar o peróxido mais famoso que a gente tem, o da água oxigenada. Olha lá, ó, é binário? É binário. O elemento que acompanha o oxigênio é do grupo 1 ou 2? É. Então, você tem que achar o NOx do oxigênio. Quanto vale o NOx do hidrogênio? Mais 1. Vezes 2, mais 2. Para dar zero, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Olha lá, ó. Então, veja que eu não joguei o menos 1. Eu determinei. Tá? Outra situação, ó. Binário com elemento do grupo 2. Ó. Quanto vale o NOx do cálcio, que é do grupo 2? Mais 2. Mais 2 vezes 1, mais 2. Para dar zero, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Olha lá, temos um peróxido. Tá bom? Segunda situação que ele pode ter, menos meio. Também com grupo 1 ou 2, ó, um superóxido nesse caso. Vamos ver alguns exemplos. Ó, K2O4. O potássio é do grupo 1. Então, o NOx mais 1. Vezes 2. Mais 2. Para dar zero. Menos 2. Dividido por 4. Menos 2 quartos. Menos meio. Então, veja que eu não joguei o menos meio. Eu determinei porque ele está acompanhado de um elemento do grupo 1 ou 2. Olha um outro exemplo. Ó, MgO4. Magnésio do grupo 2. Qual é o NOx? Mais 2. Mais 2 vezes 1. Mais 2 para dar zero. Menos 2 dividido por 4. Menos meio. Tá vendo? Então, eu não estou jogando NOx menos meio. Então, toda vez que for binário e ele estiver acompanhado de um elemento do grupo 1 ou 2, você tem que achar o NOx do oxigênio. Tá bom? Todas as demais situações, ele será sempre menos 2, porque ele ganha. Ele é o mais eletronegativo da tabela, depois do flúor. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos com ele? Olha lá, ó, é binário, mas o enxofre não é do grupo 1 nem 2. Então, o oxigênio com certeza vale menos 2. Vezes 2, menos 4. Para dar zero, mais 4. Dividido por 1, mais 4. Olha, outro NOx com o enxofre aparecendo. Tá vendo como o NOx é variado? Outra situação, ó. Hidrogênio não está acompanhado de metal. Então, hidrogênio mais 1. Não é um composto binário. Então, oxigênio, menos 2. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Para dar zero, mais 6. Dividido por 1, mais 6. Aí, ó. Que é aquele mais 6 que a gente tinha achado no começo da aula. Tá vendo? Por fórmula molecular, muito mais fácil. Mas alguns elementos eu tenho que saber o NOx. Tá bom? Outro exemplo agora com carga. Ó. Tem carga menos 2. Ó. Então, oxigênio, menos 2. Vezes 2, menos 4. Para dar menos 1, mais 3. Dividido por 1, mais 3. Ó. NOx do nitrogênio. Beleza? Última situação, ó. 3 elementos com carga. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 6 com mais 1, menos 5. Para dar menos 2, mais 3. Mais 3 com mais 1, mais 4, com menos 6, menos 2. Dá a carga que está lá. Tá bom? Mais 3 dividido por 1, mais 3. Beleza? Essas eram as regras que eu queria mostrar para você essa semana.
tá? Espero ter ficado claro aí. E na próxima aula a gente vai usar esse NOx para a gente fazer balanceamento por oxo-redução. Tudo bem? Pessoal, se você gostou, por favor, coloca aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho. E não esqueça de indicar para um amigo ou um parente que tenha dificuldades em química. Nosso objetivo é ajudar. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.